O ano está acabando e é hora de começar a se planejar para 2025. Hora de colocar suas metas no papel e entender aonde que você quer chegar ao longo desse ano que se inicia. Essa marca da virada de cada ano é sempre um momento para a gente se renovar, rever até onde a gente chegou até agora e o que a gente quer fazer com esse próximo ano que se inicia e, claro, com todo o resto da nossa vida. Na nossa vida financeira, em especial, ter metas bem definidas é muito importante, não só para você conseguir atingir elas de forma eficiente, como também psicologicamente para você atingir a sua tranquilidade financeira. Hoje, então, para quem está aqui assistindo esse vídeo, a gente vai entender exatamente a forma certa de se criar metas, de se calculá-las e como investir para, de fato, atingir elas no prazo que você precisa. Definir metas claras para o seu planejamento financeiro é essencial se você quer investir da forma correta e também se você quer crescer financeiramente ao longo da sua vida. Sem metas é impossível você investir de uma forma eficiente. Você vai acabar tomando decisões equivocadas em relação à sua carteira de investimento, você não vai poupar o quanto você deveria, ou até o contrário, né? Muita gente poupa mais do que deveria, aproveita menos a vida do que deveria, porque não sabe bem para onde está caminhando e o que quer fazer. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre como construir metas de forma eficiente na sua vida financeira. Mas antes disso, se esse conteúdo for interessante para você, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal e também, claro, conferir os diversos outros vídeos que a gente tem sobre todos os assuntos que permeiam a nossa vida financeira, o planejamento financeiro e investimentos no mercado. E falando de tudo isso, o ponto inicial e essencial para qualquer pessoa que quer atingir os objetivos financeiros de forma eficiente e investir bem é definir quais são as suas metas e como que você vai chegar lá. Sem ter objetivos claros e bem definidos, é impossível você investir bem. Com certeza você vai cometer erros tanto na escolha dos seus ativos, quanto também nas suas decisões do dia a dia. Quanto dinheiro você precisa guardar, quanto dinheiro você pode gastar, com o que você pode gastar e como que isso tudo influencia a sua vida no futuro. Muito mais do que só economizar por economizar e juntar um dinheiro sem saber bem para que serve, você entender as suas metas financeiras vai fazer toda a diferença em tomar decisões corretas na sua vida. Hoje, então, vamos entender também a parte psicológica e a parte prática de como você deve agora aproveitar esse marco, que é o fim de cada ano, para se motivar e tomar de vez as rédeas do seu planejamento financeiro. O primeiro ponto é entender o porquê é tão importante a gente ter metas, tanto na nossa vida financeira, quanto também, claro, em todas as outras áreas, seja na saúde, seja na educação. O que você quer fazer daqui para frente e definir isso de forma clara. Inclusive, existem vários estudos científicos, como é o caso desse aqui, que a gente vai colocar também aqui na descrição, do Gale Matthews, que mostra o impacto positivo de se ter metas, primeiro, por escrito. Então, não adianta só colocar na nossa cabeça, a gente precisa anotar e, de preferência, ver isso com frequência. E também metas públicas, não precisa, claro, anunciar para o mundo inteiro, né? Especialmente metas mais ousadas que podem fazer com que muita gente duvide da sua capacidade, mas que você tenha comprometimento com alguém. No caso, por exemplo, da sua vida financeira, você tem um planejador financeiro, como aqui na Rio Claro Investimentos, para quem você se reporte, que esteja do seu lado ali te empurrando para conseguir fazer isso. É por isso, por exemplo, que é muito mais fácil malhar com um personal trainer do que malhar sozinho. É muito mais fácil você cancelar algo que você vai fazer sozinho, só com você, em prol de algo que você vai fazer com alguém para qual você precisa se reportar. Então, ter metas bem definidas, anotadas e ter alguém que te ajuda nelas é muito importante. Isso faz parte
muito do nosso trabalho por aqui. Para você definir essas metas, existe uma metodologia que é bem consolidada, mas que a maioria das pessoas não utiliza, que é o famoso SMART, que é a sigla em inglês para inteligente, são metas bem feitas, em que cada letrinha significa uma coisa, como a gente vai colocar aqui na tela. O método SMART, que é traduzido do inglês, o Metas Inteligentes, é um acrônimo em que a gente consegue entender exatamente tudo aquilo que a gente precisa fazer para montar uma meta. Então vamos montar juntos aqui, inclusive a principal meta que a maioria dos investidores tem, que é atingir a liberdade financeira utilizando essa metodologia. O S de SMART vem da palavra specific, do inglês, claro, a palavra específica. Então não adianta você ter uma meta, claro, se você não sabe o que é. E quando a gente fala de ser uma meta específica, não é só falar mais ou menos o que você quer, é saber exatamente aonde você quer chegar. Então, por exemplo, ficar rico não é uma meta, é um conceito aberto. Agora, juntar R$1 milhão, aí sim é uma meta específica. Então, entender ali como que a gente vai chegar nessa meta. No caso, o exemplo que a gente vai usar hoje é o da independência financeira. Imagine, por exemplo, que eu tenho um gasto hoje de R$10 mil por mês. Para eu atingir a minha independência financeira em algum momento, o mínimo que eu tenho que ter é ter uma renda passiva vinda dos meus investimentos de R$10 mil por mês. Mas eu quero ter mais conforto do que eu tenho hoje. Então, vamos colocar aqui que eu tenho uma meta de atingir uma independência financeira de R$20 mil por mês. O segundo passo para definir qualquer meta, que é o M do SMART, é ser uma meta mensurável. Então, agora que eu tenho, que ela é específica, né, eu tenho que ter R$20 mil por mês de renda passiva, eu tenho que medir o que eu tenho que fazer para chegar lá, quais são os passos e como que eu meço se eu estou chegando nesse caminho. Para ter uma renda passiva de R$20 mil por mês, por exemplo, a gente vai usar aqui uma maneira conservadora ali de ter um rendimento em torno de 6% ao ano, 0,5% ao mês, eu precisaria ter algo em torno de R$4 milhões. Hoje, depois, claro, investindo bem, vai ser um valor completamente diferente lá na frente por causa da inflação, mas 6% acima da inflação eu chego lá, R$4 milhões a valores de hoje. Ok, agora eu tenho a medida da minha meta, eu preciso juntar R$4 milhões. O próximo passo, que é o A de SMART, é entender se isso é alcançável. Não adianta eu querer juntar R$4 milhões daqui a 2 anos, ganhando R$5 mil por mês e sem ter nenhum capital inicial. Então, é refletir, que aí vai ser muito dos próximos passos também, como se eu consigo fazer isso e se está dentro do horizonte de tempo. Para a gente definir se ela é alcançável ou não, a gente vai ter que fazer as contas e entender quanto que eu preciso juntar para chegar lá e por quanto tempo eu vou ter que fazer isso. Senão, eu vou ter que rever a minha meta para ver se é possível ou não. Entendendo também o que eu preciso fazer para alcançar essa meta, eu também entro no R da sigla, que é se ela é relevante de fato para mim, né? Não adianta também eu chegar agora no final do ano e sair colocando um monte de metas de coisas que eu quero fazer. Inclusive, nesses estudos científicos fica comprovado que quanto menos metas, maior a chance de você não só atingi-las, como ficar satisfeito com isso. Porque também se você coloca muitas metas fáceis, elas não te motivam. Se você coloca muitas metas difíceis, elas também não vão te motivar, porque você não vai conseguir alcançar nenhuma e não vai saber para onde que você está caminhando. Mas se você colocar apenas as metas que são de fato relevantes, que te motivam e te fazem caminhar, não só você vai aumentar muito a chance de atingi-las, mas também a sua satisfação nessa caminhada à medida que você for chegando até elas. E o último ponto, claro, é a parte temporal, que é quanto tempo eu quero chegar lá. Pode ser uma meta que você quer finalizar no final de 2025, na virada para 2026, ou pode ser uma meta de longo prazo. Quando, no caso da independência financeira, por exemplo, normalmente é uma meta de mais longo prazo. Juntar R$4 milhões é muito difícil para a maioria das pessoas em um ano.
mas em 20 anos, em 30 anos, pode ser realmente bem tranquilo para muita gente que tem esse padrão de vida e precisa desse patamar de independência financeira. Agora que você tem a sua meta bem definida, sabe que ela é relevante, sabe o tempo que você tem que atingir ela, é hora de equilibrar ela com as outras metas e fazer as contas para definir o passo a passo de como você vai chegar lá. No caso de metas financeiras, esse passo a passo, se você é como a maioria das pessoas que tem um rendimento mensal, é guardar dinheiro mensalmente para chegar lá. Você precisa saber quanto. Para isso, você vai precisar de uma calculadora financeira, de uma planilha no Excel ou ali qualquer aplicativo que te auxilie a fazer esse cálculo, levando em conta os juros compostos, especialmente se for uma meta de longo prazo. Se for uma meta de curto prazo, você pode só dividir o valor que você quer atingir pela quantidade de meses que faltam, desconsiderar os juros, você vai investir, vai ter um pouco mais para chegar lá. Se for uma meta de longo prazo, é muito importante entender o efeito dos juros nesse período. Vamos colocar no papel então aqui, usar a nossa planilha de cálculo financeiro. Se você quiser marcar uma reunião com um dos nossos planejadores, ele vai também te mostrar até uma planilha bem mais sofisticada com isso, fazer essas contas junto com você, mas também, claro, você consegue fazer sozinho se tiver um pouquinho de conhecimento. E também, claro, se quiserem mandar um e-mail para a gente encaminha essa planilha aqui mesmo para vocês fazerem as suas contas. Basta colocar aqui o quanto você tem hoje, o quando você quer atingir, que eu coloquei começando em 2025, bater a meta ali daqui a 10 anos em 2035. Valor inicial, vamos considerar que essa pessoa aqui já tinha R$500 mil investidos e os juros, como eu falei lá atrás também, 6% ao ano, acima da inflação. Quando a gente fala de longo prazo, a gente tem sempre que desconsiderar os efeitos da inflação. Então é um juros bem menor do que, por exemplo, aquele que você já consegue fácil na taxa Selic, que agora está caminhando aí de volta para os 13%. Mas, acima da inflação, 6% é uma medida conservadora e é importante a gente ser conservador também para garantir que a gente vai atingir essas metas. Faltam 120 meses, então, para daqui até 2035, essa pessoa vai precisar juntar R$19 mil por mês, ou seja, se ela gasta 10 mil hoje, precisaria juntar, ter uma renda ali de 30 mil. Pode ser que fique muito puxado para ela. Ela tem duas opções agora, ou ela aumenta esse prazo ou ela diminui esse valor. Bom, inclusive faz muito sentido ao longo dessa caminhada ter milestones, então ter pontos ali ao longo dessa meta que você vai marcar. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que em 2035 ele vai querer ter 2 milhões para poder já ter independência financeira dele dos 10 mil, mas ele quer chegar em 2000, que aí ele precisaria juntar R$ 6.798, e aí em 2045, daqui a 20 anos, aí sim ele atingiria a meta dele dos 4 milhões. A gente vai ver que o tempo pesa muito nessa conta, porque quando a gente fala de juros compostos, o dinheiro começa a trabalhar exponencialmente mais para você à medida que o tempo vai passando. Então, juntar os 4 milhões em 2045, só precisa de R$5 mil por mês, em contrapartida aos 19 mil que precisaria para juntar em 10 anos. Então, fizemos as contas aqui, a gente tem uma meta ali, ele vai ter que juntar entre 5 e 6 mil reais para conseguir atingir essas duas metas, 2 milhões daqui a 10 anos, 4 milhões daqui a 20 anos e a independência financeira conquistada. Claro que ele vai ter muito mais dinheiro nominalmente do que isso, porque a inflação também vai estar entrando nessa conta aqui. Esse foi só um exemplo. O importante depois de definir esses valores para uma meta é você encaixar com as outras metas também. No meio do caminho eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro, eu quero tirar um ano sabático, eu quero abrir uma empresa. São todas metas financeiras que a gente precisa ter na nossa mente, que também vão nos ajudar a definir se eu posso fazer uma viagem mais cara agora, se eu posso comprar alguma coisa, gastar mais dinheiro, ou até o que acontece mais raramente, mas acontece também, é se eu devo aproveitar minha vida mais no presente, guardar menos, sabendo que o que eu já faço é suficiente para manter minha qualidade de vida, o resto eu posso gastar e dormir tranquilo, sabendo que eu estou caminhando para tudo isso. E depois vem o terceiro passo, que é
definir como que eu vou investir para essas metas. Então agora sim você sabe a liquidez que você precisa, os prazos, o quanto vai entrar inicialmente, o quanto você vai colocar todo mês. Fica muito mais eficiente na hora de montar a sua política de investimentos, a rebalancear a sua carteira e alinhar isso também com a pessoa que te ajuda, já que ela passa a te conhecer de fato quais são os seus objetivos e a segurança que você precisa para poder atingir eles da forma mais eficiente no prazo correto. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal também. Conte pra gente aqui embaixo quais são as suas metas para 2025, o que você quer fazer para chegar lá e as suas expectativas também para a economia e para os investimentos ao longo desse próximo ano. E, claro, se você quer marcar uma reunião com um dos nossos consultores financeiros e garantir que você vai ter um planejamento financeiro que abrange todas as suas metas, toda a sua estruturação financeira, tudo que você quer, que você precisa fazer e começar o ano de 2025 com o pé direito, sabendo que você não tem mais nenhuma preocupação em relação aos seus investimentos e à sua estrutura financeira, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ver todo o passo a passo que você precisa para marcar uma reunião sem compromisso, não tem nenhum custo para você marcar essa reunião com um dos consultores da Rio Claro Investimentos. Você já vai sair de lá sabendo exatamente seu passo a passo de onde você quer chegar.